aqui, eu já. Tá, agora deixa eu só compartilhar com eles aqui uma tela, que é para ver se. Que aqui nesse é ruim às vezes de compartilhar. E aí eu tenho que botar pra cá. E da outra vez eu compartilhar esse arquivo do Word que está aberto aqui, está no meu pendrive. Eu tenho que porque da outra vez eu tive problema à noite também. Eu tenho que procurar, compartilhar. Pendrive para esse trabalho e eu procurar mais fácil. Por aqui até abre, foi assim que eu fiz da outra vez, procurar carregar do meu computador. Parece que o arquivo está dentro dessa pasta aqui, que é o exercício. Copiar do pendrive. É pelo site que tá, né? Por aqui. E aí eu vou aqui, área de trabalho. Só que aí ele pega a tela, né? Ele não pega o arquivo que está na área de trabalho. O arquivo não aparece. Nem PowerPoint também. Da outra vez eu tive o mesmo problema. Pois é, da outra vez eu consegui por essa via que eu tô te falando aqui. Eu procurei o arquivo, só que agora não aparece o arquivo, ó. Só aparece esses principais aqui. Essa mais aqui? Esse aqui? Gente, vocês conseguem acompanhar a tela toda aqui que eu estou mostrando para vocês? Eu consigo, tô vendo tudinho. Consegue observar esse exercício aqui? Tô vendo. Sim. Você. Infelizmente, esse problema da plataforma mesmo. Ele não está gravando. Isso também é uma opção do navegador que tem atrapalhado o senhor, né? Que não consegue compartilhar somente o texto que expandir a tela e não consegue visualizar. Você tive que dar na mão, lá em
Tá gravando aí? Tá, ok. Senão a gente não consegue, já tem só meia hora já de aula. Obrigado. Olá, pessoal. Estão me ouvindo e estão visualizando o exercício? Sim, professor. Ai, senhor, vamos lá. Então, vamos começar. Eu tinha um planejamento de começar pela revisão e depois ir pelo exercício, mas vamos aproveitar que ele já está aqui na tela e vamos começar pelo exercício. E já dentro conversando sobre a revisão. Bem, pessoal, o que nós conversamos para a primeira verificação foi 3 pontos específicos, né? Nós conversamos sobre o que era saúde, né? E nós conversamos muito sobre ambientes, diversos tipos de ambientes. Nós vimos meio ambiente, nós vimos ambiente, estrutura física, podemos dizer assim, que é os diversos ambientes hospitalares. Nós vimos microambientes, e eu trouxe essa questão do microambiente para dentro do ser humano, naqueles microambientes teciduais que nós vimos, e eu coloquei dentro da perspectiva da área de vocês, que eram aqueles microambientes voltados para a questão de administração de fármacos, por exemplo. E aí nós conversamos sobre diversos microambientes, né, de diversas vias de administração e, consequentemente, de diversos tipos de microambientes, né? Então, e finalizamos tentando mostrar o papel do enfermeiro dentro dessas duas perspectivas, saúde e meio ambiente, visto que é vocês, os profissionais, que farão as suas intervenções dentro destes diversos tipos de ambiente. Então, vocês podem modificar o meio ambiente, vocês podem modificar o ambiente hospitalar, vocês irão manipular ambientes do corpo humano, que são aqueles microambientes que nós vimos, os microambientes teciduais, e foi aí que eu fiz o exercício para vocês, tentando colocar dentro da área de vocês. Então, a primeira questão era: quais intervenções o enfermeiro pode fazer em um ambiente de uma solução de continuidade, ou seja, de uma ferida, né? Então, justifique o objetivo da intervenção. Então, nós vimos, quando conversamos de microambiente, que o tecido ele é um ambiente, e este ambiente ele pode sofrer modificações. Então, por exemplo, uma ferida, uma solução de continuidade, ela é uma mudança no ambiente, num sítio que é chamado pele. Então, ali tem uma abertura, uma solução de continuidade, uma lesão, e é o que a gente chama de solução de continuidade ou ferida. Ou seja, aquele microambiente ele está divergindo do que ele é convencionalmente, ou seja, da pele íntegra. Então, significa que naquele local houve uma mudança microambiental. E eu, como enfermeiro, eu tenho que fazer uma intervenção para aquele ambiente, no caso da pele, da ferida agora, eu fazer algumas intervenções, algumas modificações para que aquele ambiente volte a ser o que era antes, volte a ser uma pele íntegra. É esse o objetivo que a gente está estudando aqui, conhecendo os diversos tipos de ambiente. Então, as intervenções que a gente vai fazer nessa solução de continuidade são diversas dentro da nossa área. Então, vai desde um curativo, por exemplo, que é uma das primeiras intervenções que são feitas. Então, se tem alguma lesão na pele, alguma solução de continuidade, uma das intervenções que o enfermeiro pode fazer é curativo, fazer a limpeza daquela ferida, né? E aí, se vocês colocarem, ó, qual a intervenção que o enfermeiro pode fazer? Ah, professor, ele pode fazer curativo. Justifique com qual objetivo? Porque toda vez que eu faço algo para modificar aquele ambiente, eu tenho um objetivo. Então, para que eu faço o curativo, por exemplo? Eu faço para modificar aquele ambiente. Então, eu vou lavar com soro para diminuir os micro-organismos que estão causando mais dano tecidual. A intervenção nesses curativos pode ser, por exemplo, medicamentosa. Então, eu vou usar uma determinada pomada, um determinado fármaco naquela região com um objetivo específico. Ah, professor, eu vou usar a colagenase, por exemplo, que é uma substância que retira tecido morto, né? A gente chama de desbridação química. Então, veja, a intervenção que eu estou fazendo é usar a colagenase. Qual é o objetivo desta intervenção?
Então, eu estou usando a colagenase para retirar os tecidos mortos, né? As células que morreram ali. E ao retirar essas células, as células que estão se multiplicando conseguem se multiplicar adequadamente. E daqui a pouco o meu objetivo é que esta ferida cicatrize. Então, se vocês perceberam, eu preciso conhecer este ambiente, que no caso aqui da primeira questão é a ferida. Depois, saber quais são as intervenções que eu faço, e aí nós temos diversas, já falei, pode ser o curativo, pode ser o uso de um medicamento como a colagenase, né? Pode ser, por exemplo, intervenções cirúrgicas, né? Que no caso não será da competência de vocês, mas vocês podem, por exemplo, observar, olha, eu acho que precisa retirar esse tecido que está muito morto e a minha colagenase não está funcionando. Então, aí você entra em contato com outro profissional para levar para o bloco cirúrgico para retirar, por exemplo, aquela lesão. Então, essas intervenções que dá para fazer. Então, eu só consigo fazer essa intervenção se eu conhecer, tá? E o que eu peço para vocês? Que vocês olhem para esta ferida, não agora de forma técnica, ou seja, olha, tem uma ferida e eu aprendi tecnicamente que eu lavo com soro fisiológico, eu limpo da parte menos contaminada para mais contaminada, que eu coloco esta determinada substância, que eu faço um tamponamento, um fechamento desta ferida aqui com gás acolchoado, né? Isso é técnico. Eu quero que vocês entendam que aquela ferida agora, sob a perspectiva da nossa disciplina, aquela ferida é um microambiente. Eu preciso conhecer este microambiente, onde aquelas células estão morrendo e por isso está causando dano para o tecido, né? Agora eu preciso intervir neste microambiente para que essas células voltem a se reconstituir, para que ocorra a cicatrização desta ferida. E as intervenções que eu vou fazer é como? Modificando aquele ambiente para que ele consiga se reconstituir novamente. Então, essas intervenções que eu faço é para modificar esse ambiente e esperar que, ao modificar esse ambiente, ele volte a se reconstituir, promovendo a cicatrização, tá certo? Então, é sobre essa perspectiva aqui que eu queria que vocês olhassem. Então, vejo que conhecer este ambiente desta lesão, desta ferida, é importante, porque agora eu vou decidir qual intervenção eu vou fazer. Então, se tiver uma infecção secundária, eu vou promover uma limpeza adequada com uma determinada substância. A introdução de antibiótico também é uma possibilidade. Veja, a introdução medicamentosa como um antimicrobiano, por exemplo, eu não estou aplicando diretamente no ambiente da ferida, mas como nós vimos, ao administrar um antimicrobiano, por exemplo, por via oral ou por via endovenosa, essas substâncias elas terão acesso àquela região da minha ferida. Então, é uma intervenção indireta. Então, as intervenções que a gente poderia fazer aqui curativo. Qual o objetivo dessa intervenção? Modificar aquele ambiente. Então, por exemplo, tirar umidade, tirar exudato, tirar secreção, porque isso iria piorar a cicatrização da ferida. Então, quando eu limpo esta ferida, eu estou mudando este ambiente muito úmido, com muita secreção, que promoveria maiores danos. Assim, não. Quando eu retiro, eu estou promovendo agora um ambiente propício para que as células consigam se multiplicar. A intervenção medicamentosa direta ou indireta, como eu falei para vocês, uma outra possibilidade. Então, o que eu faria como enfermeiro? Qual é o objetivo? O objetivo, por exemplo, medicamentoso, depende do fármaco. A colagenase é para tirar tecido morto. O antibiótico que eu administrei, ele tem a função de destruir os micro-organismos que possam estar naquela ferida ali, causando a piora da lesão. Então, percebo que eu preciso olhar para esta ferida como um ambiente, preciso conhecer como é este ambiente e fazer as minhas possíveis intervenções inerentes à minha área, que é a área da enfermagem. Tá? Então, essa era a primeira questão. Segundo ponto. Qual o objetivo da enfermagem em organizar um ambiente hospitalar com leitos individualizados e alguns isolados? Então, aqui nós fomos para um outro tipo de ambiente, que é um ambiente hospitalar, né? Um ambiente estrutural,
de uma unidade de terapia intensiva, de uma clínica médica, de uma clínica cirúrgica, que é outro ponto que vocês atuarão. Então, já atuarão lá no microambiente da ferida. Agora, precisam entender o ambiente hospitalar, porque é vocês também que farão essas intervenções. Então, vamos lá. Eu contratei você como enfermeiro para montar uma unidade de terapia intensiva. Então, já tem a estrutura e agora você precisa organizar. É você que vai organizar aquele ambiente. É você que vai dizer quais são os elementos que precisam estar naquele ambiente. Então, você precisa, numa unidade de terapia intensiva, de leitos, de monitores, de suporte de soro, de bombas de infusão. Então, é você que vai ver essas questões. E, para isso, você precisa conhecer o outro ambiente, que é esse ambiente que nós estamos falando, que é o ambiente hospitalar. E é lógico que para cada setor deste hospital, nós teremos o quê? Um determinado tipo de equipamento, uma determinada forma de montar esses equipamentos. Então, aqui, eu nem peguei pela perspectiva dos equipamentos em si. Eu peguei pela perspectiva de quem? Dos leitos, né? Então, vamos lá. Minha unidade de terapia intensiva vai ter 10 leitos. E aí você vai montar, colocar esses leitos individualizados, com uma distância adequada um do outro, né? Porque existe todo, para esses ambientes hospitalares, existe todo um sistema de patronização. Olha, o espaçamento entre um leito e o outro tem que ser de 1,5 m a 2, por exemplo. Então, você vai olhar, vai ver aquele ambiente, olha, aqui nesse local dá para colocar 3 leitos e eles ficarão com esse espaçamento aqui de 1,5 m e 2 um do outro, né? Então, o que eu estou fazendo com isso? Deixando os leitos individualizados. Olha, nesta unidade, eu preciso colocar um leito dentro de um quarto privativo, né? Que é um isolamento que a gente chama. Então, dentro da UTI eu tenho um outro ambiente que é isolado, né? Que vai ter portas de vidro ou portas, contanto que isole esse leito, que este leito não esteja em contato com o outro ambiente dos outros leitos que eu acabei de montar. E aí foi isso que eu perguntei para vocês aqui. Falamos na teoria, né, sobre cada setor vai ter os seus equipamentos, os seus profissionais específicos. Então, eu preciso de todo um aparato estrutural e de pessoal para que aquele setor funcione, para que eu consiga prestar um serviço de qualidade para o meu cliente. Então, qual o objetivo da enfermagem? É organizar o ambiente hospitalar com leitos individualizados e isolados. Então, quando eu estou, vamos dizer assim, arrumando este ambiente desta forma, com leitos individualizados e leitos isolados, eu estou pensando no meu paciente, que quando ele chegar, ele não terá contato com o outro paciente que estará do lado, evitando assim, por exemplo, que haja contaminação, que haja a passagem de um micro-organismo de um indivíduo para outro. Que se estivessem juntos, colados, daqui a pouco, o paciente que estivesse acometido por uma infecção, por um determinado micro-organismo, poderia passar esse micro-organismo para o seu colega do lado. Então, por isso que eu preciso de leitos individuais, que eu preciso de distanciamentos adequados, de equipamentos adequados para cada tipo de leito. Então, cada leito terá a sua mesa de cabeceira, cada leito terá o seu estetoscópio, cada paciente terá o seu material de higiene, cada leito terá o seu monitor, a sua bomba de infusão. Então, vejo que eu estou arrumando, organizando o ambiente para receber esse meu cliente. E o objetivo desta organização ambiental, do ambiente hospitalar, ela tem sempre um objetivo. Então, é lógico, o estetoscópio é individual, por quê? Porque se eu examino o paciente aqui e com o mesmo estetoscópio eu vou examinar o próximo, eu posso estar veiculando micro-organismos. Então, eu olho para esse ambiente organizado para evitar com que haja propagação. Um dos objetivos, né? Propagação de micro-organismos. Alguns micro-organismos, algumas infecções, ainda dá para os pacientes ficarem no mesmo ambiente. Então, como eu falei para vocês, olha, basta eu deixar os leitos separados cerca de 1,5 m, 2, já é o suficiente. Agora, eu tenho micro-organismos que eles são veiculados com muitas facilidades, muitas das vezes através de gotículas.
E aí não adianta deixar. Então, eu deixei um paciente com tuberculose e um paciente que não tinha uma outra infecção ou foi fazer uma cirurgia, por exemplo. Deixei ele em 2 leitos que estavam distantes 1,5 m, né, de cada um. Só que o paciente de tuberculose, através das gotículas, pode lançar para o ambiente e daqui a pouco eu posso estar contaminando aquele segundo paciente que está do lado dele, mesmo a distância do leito estando de forma adequada. E aí, nessas situações, eu tenho que olhar para o ambiente, olhar para a patologia que está cometendo aquele indivíduo, aquele meu cliente, e, caso seja necessário, dependendo da patologia, colocar ele num quarto isolado. E aí, quando eu pego, por exemplo, esse paciente de tuberculose e coloco ele num quarto isolado, o que é que eu estou fazendo? Eu estou evitando, ou pelo menos minimizando, que essas gotículas agora que possam ser produzidas por ele possam cair diretamente no ambiente e contaminar os outros pacientes. Então, eu individualizo, né? Eu coloco ele num quarto isolado para evitar a transmissão dessas patologias. Professor, e os profissionais? Quer dizer que ele vai ficar isolado e ninguém vai entrar em contato com ele? É um outro cuidado que eu vou tomar. Esse paciente isolado agora, as pessoas que entrarão neste quarto, né, reservado, neste quarto isolado, terão que usar todos os equipamentos de proteção individual. Então, luvas, máscara, gorro, capote. E aí eu vou continuar prestando o serviço, né, o cuidado para o paciente, mas eu estou evitando que o profissional se contamine. Então, o objetivo de organizar esse ambiente hospitalar com leitos individualizados e isolados é para proteger tanto os pacientes contra a transmissão de determinadas infecções, quanto os próprios profissionais, que agora, veja, a gente convive numa unidade de terapia intensiva, nós ficamos junto com os pacientes. E se esse paciente está inalando, jogando gotículas contendo micro-organismo patogênico, nós também corremos esse risco. Então, vejo que eu, como enfermeiro, fiz o quê? Intervenção no ambiente. Olha, esse paciente irá lá para o quarto privativo, porque ele está com um micro-organismo com grande potencial de transmissão de um indivíduo para outro. Então, vejam, o que é que eu quero aqui mostrar para vocês? É que é a enfermagem que irá modificar os ambientes. E pode ser o ambiente de uma ferida, e pode ser um ambiente hospitalar, como a gente está vendo aqui na segunda questão. A terceira questão: qual o objetivo da enfermagem em escolher uma via específica? E agora a gente está conversando já de um outro ponto, que é o microambiente tecidual. Então, qual o objetivo da enfermagem em escolher uma via específica para administrar um determinado fármaco? Lógico, eu vou escolher uma via para um determinado objetivo. Então, como nós vimos lá, se eu quero a ação do fármaco imediata, eu vou procurar administrar ou deixar aquele fármaco num ambiente em que a absorção seja imediata ou que a ação dele seja imediata. Então, por exemplo, se o paciente está numa parada cardíaca, como eu dei exemplo aqui na aula, eu não vou fazer uma adrenalina subcutânea, por exemplo. Não eu quero que aquela droga haja imediatamente. E nós vimos que quando eu escolho o microambiente subcutâneo, essa droga ainda vai ser absorvida lentamente e até chegar lá no coração, ela não terá mais funcionalidade. Então, por isso, no caso das paradas cardíacas, eu posso administrar essa substância diretamente na corrente sanguínea. Então, é sobre essa perspectiva que queria que vocês olhassem o microambiente tecidual, que vocês olhassem que vocês estão administrando um medicamento em um determinado microambiente tecidual porque vocês têm um determinado objetivo. Então, na corrente sanguínea, porque eu quero que ela seja muito rápida. A insulina que eu administro no subcutâneo é porque eu quero que essa insulina seja absorvida lentamente, aos poucos, no decorrer do dia, né? Quando eu administro, por exemplo, um medicamento via oral, eu tenho também um objetivo, né, com que ele tenha uma absorção num determinado tempo. Então, era assim que eu queria que vocês olhassem aqui. Eu escolho uma via específica porque eu tenho um objetivo. Porque eu sei que naquele ambiente, ou microambiente que eu for deixar o meu fármaco, ele será absorvido de uma determinada forma.
ele terá a ação de uma determinada forma, tá? Então, eu não quero vocês, a partir de agora, olhando, administrando medicamentos somente por administrar. Não, olha, professor, eu estou administrando intramuscular porque eu quero que a absorção seja desta forma. Eu estou administrando subcutâneo porque eu quero que a absorção e o efeito ocorra desta forma. Eu estou administrando via enteral, ou seja, através do gastrointestinal, porque eu quero que ele seja absorvido e tenha funcionalidade desta forma, tá? Então era dessa forma que eu queria que vocês olhassem essa terceira questão. E a quarta e última questão, nós vimos outros ambientes também que eu, como enfermeiro, vou precisar olhar, enxergar, entender e intervir. Então, eu perguntei aqui para vocês, fora do ambiente assistencial, né? Que esse ambiente que nós vimos aqui, ó. Então, fazer um curativo é assistência ao paciente. Fazer a organização para receber esse paciente também é assistência. Escolher uma via de administração e administrar essa medicação também é uma área assistencial. Mas o enfermeiro também pode atuar fora do ambiente assistencial. Então, fora do ambiente assistencial, como a enfermagem pode mudar a realidade ambiental de uma comunidade sem acesso ao saneamento? Então, agora, olhando para um outro tipo de ambiente, qual ambiente? Ambiente comunidade, ambiente ecossistema, ambiente comunidade onde esses indivíduos vivem. Então, você também, como enfermeiro, precisa olhar, entender aquele ambiente, né? Saber, poxa, olha, essa comunidade, ela vive sem saneamento básico, ela vive sem água tratada. E entender que este ambiente sem saneamento e sem água tratada, sem esgoto, ela vai promover repercussões da saúde daquele paciente, fazendo ele perder essa saúde. E é lógico que senão você ficará o quê? Lutando contra uma parede, porque você viu que a realidade da comunidade não tem acesso ao saneamento básico. E aí o paciente vem com uma doença, uma patologia promovida pela falta de saneamento, você intervém, você trata, daqui a um mês ele volta com a mesma questão. Então, nessa situação, você tem que se colocar também no papel, né, como profissional, enfermeiro, capaz de tentar modificar aquele ambiente. Professor, mas não é da minha ossada fazer. Ok, então olhe mais ampliadamente e veja quem pode ajudar aquela comunidade. Então, é assistência social, encaminhe este indivíduo para assistente social, né? Já é uma forma de mudar este ambiente dessa comunidade. Eu posso me juntar sozinho, fazer sozinho ou me juntar com outros profissionais e fazer um abaixo-assinado, por exemplo, com a comunidade e enviar para a secretaria que trata de saneamento, fazer um memorando, né? Imagina você trabalha numa unidade de saúde num determinado bairro que não tem saneamento, juntar com os líderes comunitários, com a própria gerência da unidade que você trabalha, fazer uma documentação e enviar para essas secretarias, para ver o que pode ser feito naquela comunidade. Porque senão, como eu falei, você estará sempre colocando água, né, uma gota de água num fogo imenso e não vai conseguir resolver. Então, a gente precisa olhar também, como enfermeiros, que nós podemos mudar a realidade de outros tipos de ambiente, como no caso aqui do ambiente de uma comunidade. Certo, pessoal? Então, era esse comentário que eu tinha aqui para vocês em relação aos exercícios. Alguma dúvida, alguma pergunta? Vocês estão me ouvindo, pessoal? Sim, Tô ouvindo, professor. Sim, professor. professor. Sem Tá dúvida bom. nenhuma. Porque eu pensei que eu já tinha desaparecido de novo aqui. Tá certo, pessoal? Então, agora a gente vai fazer o comentário da nossa prova. Como eu falei para vocês, os comentários aqui serão pontuais e estarão dentro de que nós conversamos aqui nas nossas aulas. Tá? Então, nós já sabemos que a nossa primeira verificação ela será uma prova valendo 7 pontos, né? E essa nossa atividade aqui eu vou corrigir, avaliar direitinho, ver o que vocês conseguiram absorver do conteúdo que nós trabalhamos, e será os 3 pontos que estarão dentro desse nosso trabalho. A prova valerá 7, então são 7 questões, cada uma valendo 1 ponto. E aí eu vou comentar alguns pontos específicos que estarão dentro de cada questão
10, tá bom? Então, o primeiro ponto que vocês devem olhar com bastante carinho é a questão desses ambientes que nós conversamos e que vocês precisam entender também que, veja, vocês não são homens de ferro e que todo e qualquer problema vocês irão resolver, em que vocês abrirão o peito e serão heróis. Não. Se coloque, sim, como entendedores, interventores deste ambiente, mas vocês precisam se colocar também como profissionais, como indivíduos, como seres humanos, tão frágeis quanto aquele indivíduo que você está cuidando. Porque senão vocês também adoecerão. Porque como nós vimos aqui em saúde, né, no conceito de saúde, nós vimos que é o bem-estar físico, mental e social. Mas não é só do teu paciente, não é só do teu cliente, é de você também como profissional da área de saúde. Porque senão daqui a pouco você vai adoecer. Então, se você não tiver lazer, se você não tiver uma vida social, se você não tiver uma saúde mental adequada, você também vai adoecer. E daqui a pouco você não será mais o profissional, enfermeiro, entendedor de ambientes e de saúde que faz intervenções. Você estará lá do outro lado, você será o paciente, tá certo? Então precisa entender que você também precisa se cuidar, porque senão você adoecerá. Então, por exemplo, tem muitas patologias, né, que acomete os profissionais da área da saúde, como, por exemplo, a síndrome de Burnout, não sei se vocês já ouviram falar, que é a síndrome do esgotamento profissional, né, que leva a distúrbios emocionais, exaustão, estresse, esgotamento físico. Né? De onde é que vem isso? De situações de trabalho desgastante. Então, você precisa olhar para esse ambiente e entender, saber os seus limites, né? Não se sentir herói, porque, como eu falei, você também é frágil, igual esses indivíduos, né? Então, os profissionais da área da enfermagem, os professores, os policiais, jornalistas, são muito acometidos por essa síndrome, que é a síndrome de Burnout. Então, você precisa entender o que é saúde para que você também possa trazer este conceito de saúde, de bem-estar físico, mental e social para você também como indivíduo. Senão, você também adoecerá. Então, isso que nós conversamos aqui serve para você também. Serve para você se tornar melhor, para você se sentir o seu ambiente, né? Opa, tô realmente extrapolando em carga horária de serviço, ou realmente eu não estou ligando para o meu lazer, e nós vimos que esses pontos são importantes para você ter saúde. Então você precisa também cuidar da sua saúde, senão daqui a pouco você não terá como cuidar, você será o cuidado. Então dê uma olhada nessa questão aí de entender o que é a saúde, quais são os pontos que promovem a saúde, para que você também traga para você, para que isso também se transforme em benefício para você. Então, quando eu entendo que a saúde é o bem-estar físico, mental e social, eu vou procurar também trazer esses 3 pontos para dentro da minha vida, para que eu tenha também saúde. Então, esse é o primeiro ponto que vocês devem olhar. O segundo ponto é olhar para os tipos de ambiente que nós conversamos aqui. Então, olhar, por exemplo, e entender, quando eu falar, por exemplo, estou falando de ambiente hospitalar. Olha, eu sei o que é um ambiente hospitalar. Ambiente hospitalar é um local onde eu tenho determinada estrutura, determinados equipamentos, um grupo de profissionais adequados que serão utilizados para prestar um serviço para um determinado paciente. Quando eu falar, por exemplo, de microambiente tecidual, o professor falou que cada local do nosso corpo é um microambiente diferente. Então, quando estiver administrando determinada medicação, você sabe por que está usando aquela via. Quando eu ouvi falar em meio ambiente, eu preciso entender, quando eu ouvi falar de ecossistema, por exemplo, entender que esses locais é onde se desenvolve, né, essa relação. Nós vimos lá no meio ambiente, que nada mais é do que o local onde ocorre a relação entre os fatores bióticos e os fatores abióticos. Ou seja, dos seres vivos com fatores como luminosidade, temperatura,
nesse ecossistema onde acontece a relação entre os próprios seres vivos. Então, uma das relações entre seres vivos, por exemplo, é a relação individual com entre os seres humanos e também relação com outros seres vivos. Como nós temos falado aqui, um micro-organismo é um ser vivo e ele interage com nós. Muitas vezes beneficamente, mas muitas vezes também maleficamente, causando determinadas patologias. Então, olhar essa questão do ecossistema também, para entender que é o local onde nós vivemos, onde nós mantemos relações entre os seres vivos e mantemos também relação dos seres vivos com o próprio ambiente. Então, a relação com o ambiente é também de... Então, se há uma relação entre o meio, o ecossistema e o ser vivo, eu posso danificar aquele ambiente. Então, produzindo lixo, produzindo substâncias tóxicas. Então, olhando aqui por essa relação, que ecossistema é essa relação entre seres vivos e também entre esses fatores abióticos, e eu posso promover essas modificações, que podem ser benéficas ou podem ser maléficas. Então, se eu pego o meu lixo e jogo no canal ou jogo num local inadequado, eu estou prejudicando aquele ambiente. Mas se eu, como enfermeiro, por exemplo, modifico lá na comunidade, olha, vamos criar aqui um local onde todo mundo deve colocar o seu lixo para que a coleta seletiva passe e leve o lixo. Pronto, eu estou promovendo uma modificação naquele ambiente e, consequentemente, modificando o meu ecossistema, o meu outro ambiente. Então, dê uma olhada nessa questão do ecossistema, é o segundo ponto. O terceiro ponto é o que é que eu posso fazer para modificar as questões, então, para beneficiar, por exemplo, a minha saúde. Então, nós vimos que eu ter uma saúde mental, eu irei beneficiar a minha saúde. Eu ter horas de sono adequado, eu irei beneficiar também a minha saúde. Então, nós conversamos alguns pontos. Fazer um exercício físico, ok, vai melhorar, né, a minha saúde. Porque quando eu faço determinada coisa, determinada intervenção, como nós conversamos aqui, é com um objetivo. Então, por exemplo, se eu faço um exercício físico, por exemplo, eu tenho um objetivo, né? Então, melhorar a minha pressão arterial, melhorar o meu bem-estar, diminuir, por exemplo, a minha gordura corporal, como nós falamos. E ao diminuir essa gordura corporal, eu estou interferindo em vários fatores que vão me promover a saúde. Então, quando eu diminuo a gordura corporal, por exemplo, eu posso controlar a minha pressão arterial. Quando eu faço um exercício físico, por exemplo, eu estou promovendo a possibilidade de eu não ter um excesso de gordura e, consequentemente, daqui a pouco ter um trombo, um fechamento por gordura da minha artéria ou da minha veia, de uma veia importante do meu corpo. Então, vejo que esses aspectos da saúde, como, por exemplo, o exercício físico, ele também está relacionado na modificação do ambiente do meu corpo. E a modificação do ambiente corporal, ela leva a efeitos, e no caso aqui há efeitos positivos, como nós vimos. Então, fazer exercício físico, ele tem determinados objetivos. Dê uma olhada com carinho aí também nesse terceiro ponto. O quarto ponto que nós vamos estar a trabalhar é o que nós vimos aqui no exercício, por exemplo, que é a questão de que intervenções eu posso fazer em determinada situação, né? Então, eu identifico um determinado problema e aí eu preciso fazer uma determinada intervenção. Então, por exemplo, eu identifiquei que a comunidade não tem saneamento básico. O que é que eu posso fazer para modificar essa situação e, consequentemente, esse ambiente? E aí, como eu falei para vocês, então, o que é? Vamos fazer um mutirão na comunidade? É uma possibilidade. Vamos solicitar, mandar um memorando para o setor de saneamento básico para ver o que ele pode fazer por essa comunidade. Tá? Então, eu preciso olhar, entender o problema ambiental e promover as suas modificações. Então, outras situações que a gente pode fazer e que eu peço para vocês que não tenham este olhar de não, isso não é não pertence a mim, né? Não é da minha alçada fazer isso daqui. Não, olhe sempre com um olhar
também humanizado, que é importante, né? Então, quando você identifica, por exemplo, então imagina que uma mãezinha vai fazer uma consulta e você vê ela ou a criança desnutridas, por exemplo. E é lógico que ali ela foi, por exemplo, por causa que a criança está com uma tosse, alguma febre, alguma coisa assim, mas você identifica que há um outro problema ali, inclusive social, como, por exemplo, a falta de alimentação. E aí também eu não posso, né, me fechar em copas, eu posso também, tenho que olhar por essa outra perspectiva e procurar sempre fazer alguma coisa. Sempre faça algo a mais do que é pedido para você. Sempre faça algo a mais. Né? Que aí você está extrapolando, primeiro, o seu conhecimento, a sua humanidade em relação àquele indivíduo que não teve as mesmas oportunidades que os outros indivíduos tiveram. Então, se você identifica, por exemplo, uma família com insegurança alimentar, que é o termo que a gente chama hoje, qual é a intervenção que a gente pode fazer? Né? Procurar saber como é que eu faço para resolver essas questões. Professor, não é difícil. Não é difícil, tá? Desde que você queira, você pode. Então, olha, eu tenho uma paciente, então reúna com seus colegas lá na Copa, quando você estiver lanchando, e uma intervenção que pode ser feita, por exemplo, que não vai resolver o problema dela para o resto da vida, mas de repente, naquele momento, naquela semana, pode resolver. Gente, eu tenho uma paciente, poxa, está tão magrinha, desnutrida, ela me disse que não tem acesso a alimento. Bora fazer uma cesta básica para ela? Pronto, se doar, 10 pessoas doarem cada um 1 quilo de alimento, daqui a pouco você tem 10 quilos de alimento. Então, essa é uma possível intervenção pontual, como eu falei, não resolve, mas pelo menos soluciona momentaneamente aquela questão ali daquela família. Talvez naquela semana não tenha o que se alimentar. Pode fazer, encaminhar para setores. Então, por exemplo, aqui no município a gente tem uma secretaria de segurança alimentar. Então, procurar saber, olhar também. Olha, será que tem aqui no município onde eu trabalho uma secretaria que trata disso? Então, procurar ver os trâmites, procurar saber como é que eu faço para encaminhar essa família para que ela tenha acesso a uma assistência dessa secretaria chamada de segurança alimentar. Tá certo? Então, olhar sempre também por esse olhar humanizado e entender que você é agente promotor de mudanças, de intervenções, como eu falei para vocês. E aí, o que, é que você está mudando? O que, é que você está interferindo? Eu estou interferindo na questão social que está causando problema para aquele indivíduo que veio à procura de uma assistência médica, mas que é outro problema que está induzindo ela a ter uma infecção ou uma determinada doença. Outra questão que muitas vezes não dá para fazer, nessa questão da comunidade, nessa questão do ambiente, é o quinto ponto que eu quis que se desse uma olhada, é na questão desse ambiente da comunidade. Então, se eu identifico, por exemplo, que uma comunidade tem algum problema, eu preciso fazer alguma intervenção. Então, na questão ambiental, então, se eu estou trabalhando, por exemplo, no saúde da família, eu vejo que aquela comunidade na qual eu trabalho não tem saneamento básico, como nós vimos aqui, e aí eu já enviei abaixo-assinado documento para as secretarias e nada de acontecer, significa, pronto, então vou lavar as minhas mãos e está tudo certo. Não. Você pode fazer outras intervenções, e muitas vezes intervenções básicas. Então, por exemplo, numa comunidade que não tem um saneamento básico, o enfermeiro também tem um papel nesta área. E qual seria? Já que já tentou outras possibilidades, não conseguiu. Pode orientar essa população acerca de regras básicas, por exemplo. Então, olha, dona Maria, ferva a sua água. Dona Maria não tem o gás, então vou conseguir lá no posto ou qualquer outro local um hipoclorito de sódio para a senhora tratar a sua água. Procurar fazer essas intervenções que pelo menos minimize aquela questão da falta de saneamento básico. É uma outra possibilidade, né? E é o quinto ponto que queria que vocês dessem olhado com carinho. O sexto ponto é nessa questão que, inclusive, nós tratamos no exercício, né? Na questão de modificações de ambientes no corpo humano. Então, em lesões de pele, como nós vimos numa determinada ferida, eu preciso saber, né,
Por que que eu estou modificando lá? Primeiro, entender, como eu falei para você lá no exercício, que ali é um microambiente. Saber que naquele microambiente tem muita umidade, por exemplo. Saber que naquele microambiente eu preciso fazer intervenções e saber por que é que eu estou promovendo aquelas modificações. Então, por exemplo, não sei se já contei para vocês, mas se contei, vão ouvir novamente, uma experiência que eu tive em que eu tenho algo chamado curativo a vácuo, que eu utilizo quando a lesão de pele ela é muito extensa. E eu já tentei todas as possibilidades, o curativo, o desbridamento, as pomadas, o antibiótico, nada resolveu e aquela ferida continua grande demais. E aí eu faço o curativo a vácuo. Então eu coloco uma esponja dentro desta ferida, depois eu coloco como se fosse um filme vedando aquela ferida, e ali tem uma cânula tirando aquele líquido daquele ambiente. Então, cria um ambiente a vácuo. Tem uma bombazinha que fica puxando esse líquido e retirando o ar daquele ambiente. E eu vi isso e eu perguntei para vários profissionais qual era o objetivo de usar o curativo a vácuo. E eu perguntei para o técnico, eu perguntei para a enfermeira, eu perguntei para representante da empresa que estava ensinando a instalar o curativo, e nenhum soube me dizer por que funcionava aquele curativo a vácuo. Porque ao instalar o curativo a vácuo, a ferida cicatrizava com grande facilidade. Não com grande facilidade, não, mas melhorava no decorrer do tempo significativamente, né? Muitas das vezes levando realmente à cicatrização desta ferida. E ninguém soube me responder. Por quê? Porque não conheciam essa perspectiva desse microambiente da ferida. Então, como eu falei para vocês, lá nesta ferida, que eu vou instalar o curativo a vácuo, é um local onde tem umidade excessiva, e umidade favorece o crescimento de micro-organismo, e o crescimento de micro-organismo vai piorar aquela ferida, né? Quando essa bombinha que fica fazendo a sucção retira o líquido, o que acontece? Eu diminuo a umidade na ferida e, consequentemente, diminuo a possibilidade do micro-organismo se multiplicar. Se ele não se multiplica, agora o tecido pode se regenerar com facilidade. Quando eu retiro o oxigênio, porque eu faço um ambiente a vácuo ali dentro da ferida, eu retiro oxigênio, o micro-organismo que vive na pele, na superfície da pele, ele precisa de oxigênio. Quando eu retiro oxigênio, o que vai acontecer? Ele não vai se multiplicar. Se ele não se multiplica, ele não causa dano para o tecido, e o tecido tem possibilidade de se multiplicar. Este ambiente a vácuo também promove a formação de capilares sanguíneos, e a vascularização de uma ferida é importante para a sua cicatrização. Então, veja, o que é que os profissionais deveriam me responder, todos os que eu questionei? Por que é que muda? Por que é que a ferida melhora? Professor, ela melhora porque neste local tinha umidade, a umidade eu retirei, e isso não propicia a multiplicação do micro-organismo. Olha, professor, nesta ferida eu retirei o oxigênio, e ao retirar o oxigênio, as bactérias também não se multiplicam adequadamente, não causando dano para o tecido, dando tempo para ele se regenerar. Olha, professor, quando eu uso o curativo a vácuo, eu formo um ambiente com pouco oxigênio, e isto propicia a vascularização da ferida. E com mais irrigação sanguínea, esta ferida cicatriza com maior eficiência. Então, vejam, nenhum dos profissionais soube me responder o porquê usava aquele curativo. E o que significa isso? Está fazendo o trabalho de forma técnica, né? Foi ensinado, olha, você põe a esponja na ferida, passa esse filme, liga a bombinha e deixa aí. Isso não é interessante. É interessante saber por que você está colocando a esponja, por que você está criando o vácuo, né? Que é isso que eu quero que vocês entendam. Então, inclusive lá na ferida que eu falei para vocês, mesmo que não seja vácuo, seja o curativo, eu estou fazendo a mesma coisa. Quando eu lavo a ferida, eu estou tirando o micro-organismo. Quando eu troco o curativo enfim, 2 vezes ao dia, 1 vez ao dia, eu estou evitando com que aquela secreção e aquela umidade na ferida
propicia a multiplicação do micro-organismo. Então, eu quero que vocês olhem para essa questão, sabendo que estão intervindo, não tecnicamente, sabendo por que vocês estão fazendo aquela determinada ação. Tem que saber qual o objetivo que está fazendo esta intervenção. Tá certo? No caso então, quando eu diminuo a umidade, quando eu diminuo o oxigênio, quando eu aumento a vascularização, eu propicio para essa ferida cicatrizar com uma melhor eficiência. E aí é lógico que ela vai melhorar. Tá? Então, esse é o 6º ponto. O 7º ponto... O 7º ponto, eu queria que vocês olhassem aqui para dentro do ambiente hospitalar. Então, como eu falei para vocês, quando eu arrumo os leitos, por exemplo, como a gente viu lá no exercício, eu tenho um objetivo, que não haja, por exemplo, transmissão de um micro-organismo de um indivíduo para outro. Esta é uma possibilidade. Evitando, por exemplo, o que é muito comum dentro de alguns ambientes hospitalares, que é a infecção hospitalar. É lógico que eu preciso tomar medidas e providências, e quem faz muito isso é a enfermagem, que possam evitar essa propagação desse micro-organismo e, consequentemente, da infecção hospitalar. Então, por que é que eu ponho leitos com determinado distanciamento? Para evitar com que haja o carreamento de micro-organismos. Por que é que os indivíduos desse ambiente precisam usar luvas, por exemplo? Porque para evitar a transmissão desses micro-organismos. Né? Por que é que eu fico preocupado com o meu paciente quando ele é manipulado excessivamente? Então, eu digo assim, excessivamente ele está com catéter periférico, um catéter central, um catéter de hemodiálise, uma sonda vesical, uma sonda nasogástrica. O que significa isso? Ele está sendo muito manipulado, ou seja, ele tem muitos procedimentos invasivos. Agora ele tem muitas portas de entrada para possíveis micro-organismos. Então, isso é uma possibilidade dele desenvolver infecção hospitalar. E qual é a minha intervenção nessas situações? Eu tenho que fazer intervenção. Então, por exemplo, se o paciente está com acesso central, não tem por que ele estar com acesso periférico. Então, toda vez que é passado um acesso central, eu peço para retirar o acesso periférico. A sonda vesical é algo também, uma perspectiva dentro do ambiente hospitalar, ela fica o tempo necessário. Então, se o paciente já pode ser retirado a sonda, retira-se imediatamente. Então, o objetivo é retirar o quanto antes essa sonda, é retirar o quanto antes esses procedimentos invasivos para que não seja carreado micro-organismos e o paciente possa pegar uma infecção hospitalar. Então, evitar essa manipulação excessiva do paciente é uma das perspectivas. Uma outra possibilidade, essa questão dos espaçamentos do leito. Outra possibilidade para evitar infecção hospitalar é fazer a higienização, por exemplo, do ambiente, que a gente chama de fomites, né? Da bancada do paciente, do leito do paciente, da bomba do paciente, do estetoscópio que você usa naquele paciente. Lavar os pisos e as paredes. Isso acontece muito em unidade de terapia intensiva. Tem uma equipe de limpeza específica, né, que trabalha especificamente para aquilo. Então, pelo menos uma vez na semana, eles lavam todo o piso, toda a parede. Os profissionais da enfermagem, como técnico, enfermeiro, fazem a asepsia da bancada do paciente, dos botões do leito, da bomba, de tudo. Qual é o objetivo disso? Eu estou mudando aquele ambiente. Eu estou manipulando aquele ambiente, estrutura hospitalar, para que não haja o carreamento de micro-organismo e, consequentemente, uma infecção hospitalar. Tá certo, pessoal? Então, esses eram os pontos que eu queria comentar aqui com vocês, que estarão lá dentro da nossa prova. Certo? Alguma dúvida, alguma pergunta? Por mim não, professor. Então tá, é isso, né? Eu vou, os trabalhos eu já recebi. Eu peço que vocês fiquem atentos lá para
para a data da prova, né? Então, aqui pelo meu calendário, a prova já está postada, né, da primeira verificação. Ela ocorrerá no dia 29, de 8h20 às 10 da manhã, tá? Então, fique atento para a data e horário dessa prova, tá? Receberam o calendário de provas? Já sim, professor. Então, confirme direitinho aí. Depois eu vou entrar em contato com a representante de turma, bem próximo desta data, para ver se está tudo certo, para ver se a prova realmente está aparecendo lá na plataforma, para a gente não ter problema no dia da nossa prova. Certo, pessoal? Professor, Pode perguntar. em relação ao esse nosso trabalho, a nota, Certo. o senhor só vai falar para a gente depois, junto com a nota da prova, ou não? Sim, após a primeira verificação, logo no primeiro dia após o término da primeira verificação, que será a semana que vem, a gente fará a nossa primeira aula, a gente fará o comentário da prova e, consequentemente, dos trabalhos. Tá? Então, eu vou dar uma corrigida, uma olhada aqui, e depois, quando já tiver a nota somada de trabalho e da prova, eu posso fazer uma tabela, enviar para a representante e repassar para vocês. Tá bom? Tá bom, então. Mas o comentário será no primeiro dia de aula após a primeira verificação. Quando terminar a semana de provas, tá? Não é quer dizer que vocês vão fazer prova no dia 24, aliás, no dia 29 e no dia 30 a gente já vai fazer. Não, não é isso, tá? É no nosso primeiro dia de aula após o término da primeira verificação. Tá bom, certo? então. Tá, obrigada, então, professor. desejo a vocês uma boa prova e até a próxima aula. Obrigada. Obrigado, boa sorte. Tchau.